se a gente está falando de arte como uma linguagem, né? Então esse exercício de linguagem, eu acho que eu aprendi muito com alguns textos que vieram do judaísmo, principalmente essa metodologia da interpretação, né? Que você, mesmo que exista um texto e que esse texto é considerado sagrado, esse texto ele é sempre passível de ser reinterpretado. E é isso que deixa vivo esse discurso, e eu acho que para a arte isso é muito importante, né? Bom, eu não tive uma formação propriamente judaica, assim, de família. A família do meu pai é uma família que veio da Polônia e da Bessarabia, assim, no pré-Segunda Guerra Mundial. Então, eles vieram basicamente como refugiados, né? Estavam fugindo da Europa. E a família da minha mãe veio da Ucrânia no começo do século passado, de um certo modo também um pouco por conta lá das perseguições que tinham, mas também o meu bisavô foi encarregado de trazer uma colônia de imigrantes judeus para o sul do país. Então ele veio já com uma missão e muito antes, né? Isso acabou, por mais que ele era rabino, esse meu bisavô, ele entrou nessa missão porque ele acabou sendo meio que expulso da comunidade dele porque ele tinha uma biblioteca herética, né? Ele gostava de ler Spinoza. Então ele foi meio que assim retirado do convívio, e o Barão Hirsch ficou sabendo da história dele e convidou ele para liderar essa expedição para o sul do planeta, para em busca de terras para propor um estado judaico e tal. Então vem dessa tradição. Essa família do meu bisavô, ela acabou se afastando muito da prática religiosa, e todos eles acabaram entrando no ramo da medicina e da ciência. Então, assim, por incrível que pareça, todos os filhos desse rabino foram médicos ou cientistas. E isso foi passando de geração para geração, até que chegou na minha mãe, que, 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 a- que acabou não seguindo esse caminho, ela quis seguir um caminho da literatura, por conta dos pais que eram médicos e que recebiam muitos escritores e gente no Rio de Janeiro já, né? Então tem isso. Então a minha mãe, por exemplo, a minha mãe nunca praticou nada de judaísmo. Eu mesmo só fiquei sabendo que era judeu quando eu estava na escola, com 6 ou 7 anos de idade. Assim, não se falava muito assim em casa, assim, você é judeu, o que que é judeu? Quando alguém chegou para mim e falou, você é judeu? Eu perguntei para minha mãe, o que que é isso? Como assim? Estão falando que eu sou judeu? E foi um susto, assim. E até então eu frequentava igreja, tinha Natal na minha casa, sabe? Era bem, assim, ecumênico o negócio. E além do que, a minha mãe gostava de candomblé. Então, a minha formação assim religiosa começou bem surtida, assim, bem variada de influência. Mas eu tomei todas as decisões em relação ao judaísmo. Quando eu fiz 13 anos, eu pedi para o meu pai para fazer bar mitzvah, e quando eu fiz. Daí, quando eu fiquei mais velho um pouco, eu pedi para estudar numa escola judaica, que por acaso era uma escola que tinha sido fundada por essa família da minha mãe, que era o Pérez, e eu fiz o colegial lá, e também eu entrei no movimento juvenil no Dror Abonim, com 17 anos, 16, 17 anos, talvez um pouco antes. E fui para Israel, fiz um ano de Shnat, fiz essas coisas. Então a minha aproximação com essa comunidade judaica, esses valores todos, escolhas, foram escolhas minhas que fui fazendo. E eu achei legal, assim, eu achei bom ter feito. Eu casei
com uma mulher que não era judia, mas meus filhos, eu tenho dois filhos, eles se consideram judeus também. Então, e também é uma questão, assim, porque como eles não são filhos de mãe judia, tem sempre aquele questionamento por alguns grupos que acham que, que a transmissão do judaísmo é pelo ventre materno, essas coisas, mas a gente considera que é judeu aquela pessoa que escolhe ser judeu. Então, eles mesmos falam isso, e eu acho que eles estão certíssimos, né? Até porque, historicamente, se você for estudar na, na tradição judaica, nem sempre a transmissão foi pela mãe, né? Ó, minha trajetória foi assim, eu nunca, eu demorei muito para me afirmar como artista. Sim, apesar de ter começado bastante cedo e ter feito exposições cedo também, com 20 e poucos anos, eu já estava numa Bienal e foi tudo um pouco rápido e precoce, mas assim, internamente, assim, me colocar como artista, eu demorei muito. Assim, eu tinha uma cobrança mesmo interna, assim, de poderia parecer pretensioso falar, eu sou artista, entendeu? Parece que é assim, parece que você é uma entidade, assim, e então é um pouco complicado. E eu sempre achei que a posição do artista era bem complicada e muito sofrida. E hoje em dia, muito, né? Você tem, assim, nessa sociedade do espetáculo que a gente vive, você acha que o artista é a celebridade que só festeja, né? Que é uma pessoa, assim, que está aí só para curtição, né? É uma coisa para o brilhar. E ninguém consegue ver muito o lado obscuro disso, né? Tipo, o que te leva a fazer aquilo. E tem vários artistas, inclusive judeus, né? Tipo, um grande exemplo é o Kafka, né? O Kafka nunca aceitou que ele era escritor, sabe? Ele achava que ele não era escritor. Ele quis queimar tudo que ele produziu. Eu só comecei a aceitar um pouco mais na medida em que eu fui vendo o que eu tinha feito, assim, meio que em retrospectiva, sabe? Sei lá, a primeira vez que eu publiquei um livro, a segunda vez, a primeira não convenceu tanto, a segunda eu falei, poxa, eu já produzi tantas coisas durante tantos anos, quer dizer, já dá para entrar nessa categoria, né? Então, eu tive essa dificuldade. E, por outro lado, na minha formação, eu não fiz uma formação muito clássica, assim, eu não fiz, eu fiz a Faculdade de Artes Plásticas por necessidade, porque eu comecei a dar aula sem ter o diploma, numa faculdade e foram me exigindo assim as documentações burocraticamente. Então eu não achava também que a escola de arte no Brasil realmente faria grande diferença na formação de um artista, sabe? Por mais que eu dei aula numa escola, eu também falava para os alunos, ó, o que vocês vão ter aqui é uma possibilidade de abrir o seu espectro de visão, mas você vai ter que fazer sozinho, entendeu? Se você não vai atrás do, do seu projeto e tentar assim fazer quase como um trabalho de análise mesmo, de terapia, de entender a sua motivação, você não vai ser artista, porque ninguém garante isso para ninguém, entendeu? Nem mesmo a faculdade. Fora as dificuldades que a faculdade no Brasil tem de formação mesmo, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de filosofia. Eu fiz a faculdade de filosofia durante 5 anos. Não posso dizer que eu sou filósofo, porque eu não era nem tão bom aluno assim, e é uma faculdade muito difícil de fazer. Mas não dá para entender eu, pelo menos do meu jeito de pensar a arte, ela tá muito ligada ao pensamento, sabe? Não é só um fazer, né? Então, mais uma vez, tem uma coisa que eu gosto de fazer esse cruzamento com o judaísmo, porque quando você lê um texto na Torá, por exemplo, um texto bíblico, tem a questão referencial que ele fala, mas tem toda uma estrutura que está que tá sustentando aquele discurso que é muito interessante e que é digno de estudo mesmo, né? Acho que não é à toa que tem pessoas que se dedicam a vida toda a estudar o que está lá. E eu não acho que eles estudam só a questão referencial, né? Eu acho que tem toda a estrutura do texto, tem as questões da cabala, tem as questões
de toda aquela construção, né? Então, eu acho que é um pouco isso, né? Eu lembro até uma vez que eu fui numa sinagoga, e daí, acho que a primeira vez que eu fui, e o rabino perguntou o que que eu fazia, daí eu falei que era escultor, ele ficou super preocupado. Ah, mas você não faz estátua, né? Tipo, porque, porque tem esse mandamento, acho, né? Esse cânone aí que você não pode reproduzir figuras, mas é mais figura humana, né? Assim, a representação de Deus, essas coisas aí, você tem essa proibição, né? Que algumas religiões têm isso e outras não. Mas isso não, eu acho que a discussão não é exatamente essa, porque trabalhar com imagem ou evocar imagens, eu acho que no repertório e na tradição judaica isso está lotado, está cheio. A questão da interpretação também é outra questão que assim, atravessa toda a leitura dos textos religiosos, né? Então, assim, para um artista, a questão da representação, ela já foi superada há muito tempo. Assim, a gente não está mais assim, no, no século XVI, o que a representação era uma questão e que isso foi levado adiante. Eu acho que a história da arte também ela mudou bastante e você tem pelo menos aí uns 2 séculos que a questão da representação ela é cada vez mais colocada em segundo plano, né? Não que ela não volte, né? Esses ciclos eles vão e voltam, né? Mas a arte ela está um pouco além dessa questão, né? Porque discutir se a gente está falando de arte como uma linguagem, né? Então esse exercício de linguagem eu acho que eu aprendi muito com alguns textos que vieram do judaísmo, ou pelo menos uma ideia de uma metodologia, assim, né, principalmente essa metodologia da interpretação, né, que você, mesmo que exista um texto, e que esse texto é considerado sagrado, esse texto ele é sempre passível de ser reinterpretado. E é isso que deixa vivo esse discurso, e eu acho que para a arte isso é muito importante, né? Porque qualquer também discurso que é solidificado, né, que ele se impõe assim como estático e verdadeiro, assim, ele tende a perder atualidade, ele tende a perder credibilidade, eu acho que ele acaba se esvaziando, né? Outra coisa também que eu acho curioso é que, assim, como eu passei por essas várias religiões, assim, na infância, né, e na juventude, eu acabei percebendo que tem uma linguagem que me faz mais sentido do que outras linguagens, assim, né? Eu não acho que tenha diferença entre as religiões do ponto de vista essa é melhor do que aquela, essa é mais eficiente, essa é que está com a razão, aquela não está, sabe? Eu acho que assim não faria sentido ter essa hierarquia ou essa divisão. Mas eu acho que o que acontece é que cada cultura ela te prepara e te equipa com os receptores próprios para cada linguagem. Então, quando assim, eu não vou muito à sinagoga, mas quando eu vou e tem aquela reza que eu não entendo nada do que está aqui, eu já estudei hebraico e tudo, mas eu não sei a tradução daquilo, mas eu sinto que aquela música reverbera em mim. Mais do que um canto gregoriano, por exemplo, entendeu? Ou um canto, ou uma reza católica, um canto de alguma outra religião afro, né, de raiz africana. Então, eu acho que tem isso. Então, essa identificação, eu acho que ela é importante. Então, eu atendo esse chamado também, né? Eu gosto, né? E se eu leio o texto da tradução, eu fico muito impressionado, porque é um texto que às vezes é muito cruel, assim, né? Muito difícil de você, assim, criar um vínculo com aquilo. Mas, por outro lado, tem alguma coisa que acontece lá que te pega, né?
Eu acho que é isso que me liga assim. Isso eu acho que tem a ver com arte também, né? Como você produz um discurso que ele consegue aprisionar o espectador, criar uma relação com o espectador, mesmo que o espectador não domine toda aquela linguagem que está lá colocada, né? A minha mãe, como eu falei, ela já tinha esse contato assim com esse mundo artístico, né? Mais com a literatura, que nem eu falei. A minha madrinha era escritora, sabe? Eu tinha muita gente, meu tio, o irmão da minha, os irmãos da minha mãe tinham dois arquitetos, professor, um era professor do Fundão, dava aula com o Bibaba, eu conheci alguns artistas assim com 13 anos de idade de ficar na casa do meu tio. Então tinha esse ambiente. Só que assim, a minha mãe, ela gostava disso. O meu pai não tinha ideia do que era ser artista. Ele achava que era coisa de, sabe, tipo, que o que é isso? Isso não vai dar certo. Mas eu também nunca fui muito afirmativo, vou ser artista, que nem eu falei, entendeu? Eu comecei a fazer fotografia, depois comecei a estudar pintura, depois comecei a estudar gravura, foi aos poucos. E eu fui querendo dominar algumas técnicas, assim, né? Tipo, nesses cursos que eu fazia e na prática mesmo, né? Esse meu tio do Rio, ele sempre falava para eu nunca ter professor, para eu não estudar nunca, que ele achava que isso influenciava e que eu tinha que construir meu próprio discurso sem ninguém me influenciar. Mas isso valeu até a certo ponto. Depois eu percebi que tinha que ter professor mesmo, que tinha que ter troca de informação, que era super necessário. Eu acho que tem preconceito mesmo, e mesmo ou mais em crianças, assim, porque eu estudava numa escola que não era judaica, né? E eu era, sei lá, acho que tinham dois judeus na escola, sabe? Então, quer dizer, fora minhas irmãs, né? Tinham duas famílias e, meu, tinha bullying, entendeu? Naquela época eu nem falava que era bullying, mas tinha. Então você fica um pouco numa situação desconfortável, né? Por que que eu tenho... Porque o ser diferente, ele pode ser muito ruim, né? Assim, para você encarar, né? Para você assumir isso e se bancar, né? E se posicionar, né? Porque é mais fácil estar no rebanho e tudo igual, então, né? Então, mas foi sofrido mesmo, não foi uma coisa simples.